Olá, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Bem-vindos ao nosso canal aqui mais uma vez. Bom, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário também nesse vídeo, até porque o tema hoje está bem bacana. É quase inevitável a gente falar sobre esse assunto nesses dias. A gente tem até evitado nesses últimos anos falar, porque tem assim acontecido tanta coisa, tantas coisas assim, e eu procuro tipo evitar ser taxado como um daqueles que aderem à aquela escatologia especulativa, né? Eu não gosto disso também, e sou muito cauteloso nessas questões, mas a gente às vezes a gente assim recebe algumas questões dentro dessa matéria e ainda mais agora, né? Você, né, depois de tantos acontecimentos que o mundo vem passando nos últimos anos, então é quase inevitável a gente não falar desses assuntos, e aí a gente vai ver aqui, eu pretendo fazer aí alguns vídeos para tratar sobre escatologia, tá? Para começar hoje, eu vou trabalhar o sermão profético ali, Mateus 24. Claro que a gente tem também o mesmo sermão em Marcos e em Lucas, mas eu vou ler aqui o 24, até porque vai mudar poucos detalhes desse texto que nós vamos ler para os outros também mencionados aqui. Mas em Mateus 24, Jesus ele vai falar sobre a destruição do templo. Claro, eles estavam ali no templo, ele e seus discípulos, e aí os discípulos eles estavam tipo admirando-se ou estavam se gabando do templo, que o templo era uma obra magnífica, né? Uma obra gigante, e chamava muito a atenção, é claro, assim, de outros povos até que iam até ali e viam aquela obra maravilhosa, aquelas pedras brancas e tal. E Jesus, vendo esse sentimento que o judeu ele carregava com ele, mesmo os discípulos, é claro, ainda, ele como judeu também, né, Cristo visitava o templo constantemente, ensinava no templo e tal, e também desde criança também andava no templo. Então, a gente entende que nessas idas e vindas ao templo, Jesus, ele além de também ensinar ali no templo o seu, o seu ensino, o seu evangelho, ele trabalhava também assuntos que estavam ali, no caso, relacionados com o fim dos tempos. E isso a gente pode notar na pergunta que os discípulos fazem para Jesus nesse capítulo, porque Jesus ele fala o seguinte, ó, lá no verso 1, né, eles estavam ali, no caso, mostrando, né, o templo para Jesus, tal, não sei o quê. No verso 2, Jesus ele fala o seguinte, ó, não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus estava falando da destruição do templo. E quando eles, então, chegando ao Monte das Oliveiras, os seus discípulos lhe falaram em particular. Dize-nos, olha só essa pergunta aqui, ó. Quando serão essas coisas? E que sinal, e qual será, né, o sinal da tua vinda e o fim do mundo? Então, os discípulos, eles, assim, de uma certa forma, sabiam que o fim do mundo e a vinda de Cristo, olha só, a sua outra vinda, né, estava relacionada, estava ligado com a destruição do templo. Com certeza Jesus já tinha falado isso antes com eles, até por isso eles fazem essa pergunta, que não faz sentido. Porque antes você não vê Jesus aqui falando, fazendo essa ligação de uma coisa com a outra. Então, se eles fazem essa pergunta, é porque Cristo já tinha falado alguma coisa mais ou menos com esse conteúdo para eles. Então, eles trazem essa pergunta para Jesus, né? Diz-nos quando serão essas coisas, ou seja, a destruição do templo, né? E qual será o sinal da tua vinda? São três perguntas, né?
e do fim do mundo. Então, são 3 perguntas que eles fazem aqui. E aí, no decorrer desse capítulo, Cristo ele vai responder para eles, mas aqui é que está a chave desta profecia, não só dessa, como também de outras várias que nós temos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Existe uma regra nas profecias que, quando ela foi feita, quando ela foi escrita ou lida para um povo A ou B, por exemplo, ali os filisteus no Antigo Testamento, que estavam lá na terra de Gaza e tal, né? Você sabe que esse povo sempre foi um povo opressor de Israel. Então você vê vários oráculos que foram feitos contra eles, entendeu? Do próprio Deus, falando sobre destruição total, tal, e que eles iriam ser varridos do mapa, exatamente como outros povos também foram feitas as profecias e foram cumpridas. Aí você vê que até hoje Gaza ainda existe a cidade e ainda existe um povo lá. Não são mais os filisteus, porém eles estão no lugar dos filisteus e olha só, ainda oprimindo, né? Claro que é uma outra situação, mas ainda em conflito com Israel. Coisa interessante. Ainda há o conflito. E de muitas cidades que foram profetizadas contra elas, né, Gaza é uma das poucas que ainda existe. Mas existem profecias que dizem que ela vai ser totalmente destruída, ela e seu povo. Então, as profecias que foram feitas para Gaza, ainda muita coisa não foi cumprida. Olha só, ainda falta se cumprir, tá bom? Para outras nações, para outras palavras que foram ali, no caso, lançadas, foram cumpridas e não há mais nada o que esperar. Mas nesse caso aqui você percebe que ainda falta se cumprir alguma coisa. A mesma coisa serve também para a Síria. A Síria. Você vê que sempre foi um povo também muito opressor dos judeus. E, inclusive, existe uma profecia no livro de Daniel, capítulo 11, onde vai trabalhar exatamente ali contra o rei do norte, que no caso ali seria a Síria. Veja, aquele povo já não existe mais, mas hoje a Síria ainda existe Damasco, né? Ainda existe ali, e as profecias ainda estão valendo para esse povo que oprime também os judeus. E assim vai, né? Você tem também outros povos que ainda existem e a gente tem que entender que essa palavra ainda vigora. Alguma coisa ainda deve se cumprir para essas nações. Então, essas profecias elas devem ter um duplo cumprimento. Algo já se cumpriu no passado, mas parece que a mesma profecia vai se cumprir de novo. E esse capítulo de Mateus 24 é um bom exemplo disso, porque eu vou aqui fazer um resumo. Todo esse capítulo, praticamente, quase todo ele, na verdade, todo não, quase todo ele, já foi cumprido, já está cumprido. A história mostra isso, que no ano 70, os romanos, eles cumpriram exatamente esta profecia de Jesus, desse capítulo 24 de Mateus. Quase todos os sinais que Cristo dá aqui, que iria acontecer, foram cumpridos ali pelos romanos. A destruição do templo foram eles, tá? E, cara, mas tem uma questão muito interessante. Quando você olha o próprio Jesus, ele fala algo interessante. Mas antes disso, a gente vai ler logo aqui o versículo 4, né? Porque Jesus, primeiro ele fala dos sinais, tal, não sei o quê, e no 4 ele fala assim: então Jesus, respondendo, disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos cristos, ou um falso Cristo, ou um anticristo. Verso 6.
e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, para que não vos perturbeis. Olha essa advertência aqui de Jesus. Pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Guerras, rumores de guerras e tal, vai acontecer, mas fiquem atentos, isso aí ainda não é o fim. Verso 7, pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Em Lucas, Lucas ele vai falar até sobre os sinais também no mar, né? Sobre o bramido do mar e das ondas, tal, que as pessoas irão ficar perplexas de medo, sabendo o que vai acontecer, né? E também pelos sinais celestes também. As pessoas irão ficar desesperadas, em pânico, em terror, porque elas vão perceber o que virá sobre elas. Mas no verso 8, Jesus ele fala o seguinte, ó, todos estes são o princípio das dores. Então o que Cristo está querendo dizer é o seguinte, tudo isso deve acontecer, e vai acontecer no decorrer dos tempos, dos séculos e tal, mas tudo isso é o princípio das dores de parto de uma mulher, né? Você sabe que quando uma mulher ela está grávida, quando ela está perto de dar à luz, as dores dela vai aumentando. E ela vai aumentando assim de hora em hora, aquelas dores vão, tipo assim, aumentando mais e mais, elas vão, né, ficando mais próximas, as pontadas que ela sente. Então aquilo vai se intensificando até a hora que ela vai dar à luz realmente, que é quando o filho vem, olha só. Que é quando o filho ele vai aparecer, trazendo alegria para a mãe. Então, assim, ela passa tanto sofrimento, tanta dor, mas no final o filho ele nasce, ele aparece dando, no caso, a alegria para a mãe. Então esse é o sinal que Cristo dá para os seus discípulos, para mostrar como serão os sinais que devem acontecer, mas que ainda não é o fim. Então você tem dentro desse espaço de tempo, assim, desde quando Jesus falou essa palavra, até os dias de hoje, você vê que o templo ele foi realmente destruído. Tudo foi se cumprindo. Aí você tem guerras e mais guerras em vários lugares. Você teve várias revoluções também. Mas você pode ver que no século XX para cá, esses sinais eles foram aumentando. E é aqui que está o ponto. Do século XX para cá, nós tivemos 2 guerras mundiais, cara, e até próximas uma da outra. A Guerra Fria, que é uma guerra tensa. Na verdade, a Guerra Fria ela dura até hoje, né? Ela nunca teve um fim. Um fim, tipo assim, oficial, né? Ela ainda há uma tensão mundial até hoje de um conflito, medo, né? De um conflito nuclear entre os Estados Unidos, no caso, o Ocidente, e a Rússia, né, e tal. Então, existe ainda esta tensão, ainda mais porque a Rússia, ela patrocinou, né, ela assim financiou, ela armou vários países inimigos de Israel nessas últimas décadas aí. Todos os países árabes praticamente, tipo assim, aqueles mais radicais mesmo, todos estão armados. E o mundo hoje ele está dividido, né, entre o mundo capitalista, né, Ocidente e tal, e o mundo socialista. E é exatamente esse lado aí que a gente pode ver que é um lado opressor. É um lado que não deseja que, tipo assim, Israel ele viva, ou ele exista, ou ele sobreviva a ataques e tal. Por isso que a gente vê essa força que é dada para os países muçulmanos, pela Rússia mesmo, né, de tentar acabar com aquela região ali dos judeus, com aquele país. Né, sabe que não vai acontecer isso, mas a guerra está declarada já há muito tempo. Mas nós entendemos que nos últimos dias esses conflitos eles vão acontecer, eles vão se intensificar. E é aqui que está o ponto. Eles vão se intensificar. E o que nós estamos vendo, aí aqui entra exatamente o motivo desse vídeo ser gravado.
nesses últimos anos, a gente teve, o mundo realmente foi chacoalhado, assim, por uma pandemia, que não é algo que a gente vê, assim, todo ano. Uma pandemia, muitas pessoas morreram, milhares mesmo. Nós tivemos uma guerra, estamos tendo ainda uma guerra, né? Estamos em 2023, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, olha só, por causa de território. E nós estamos vendo agora o conflito que é antigo já também, mas que foi ali, no caso, restaurado, né? Entre o Hamas e Israel. E é um conflito antigo, como eu falei. E aí você vê algo diferente nesse conflito aí, porque o Hamas, eles não querem conversa, não querem acordo nenhum com Israel. Eles só têm um intuito, é matar, é destruir os judeus. O que é diferente dos palestinos, né? Porque eles já dialogam aí, entendeu? Um acordo de paz e tal. Já há essa intenção. Mas aí o Hamas, ele não quer isso, né? E aí houve aí esses atentados nessas últimas semanas. E estamos vendo aí, então, outros países querendo entrar, querendo, no caso, ajudar aí o Hamas. Porque a árabe é o seguinte, aqueles que, tipo assim, odeiam Israel nessas horas, eles se unem. E olha só, a Rússia financiando tudo isso, né? Cara, e aí você vendo o quanto esses países estão se movendo, e aí você tem o outro lado também, os Estados Unidos, dando força, é claro, para Israel, né? E é claro que uma hora ou outra, se essa guerra ela aumentar, se ela intensificar, porque ninguém quer uma terceira guerra mundial, na verdade, porque seria realmente o fim do mundo. Agora, se for, tipo assim, a vontade de Deus, aí não tem como evitar que realmente isso aconteça. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a gente deve ficar atento a esses sinais, aquilo que é dito pelos governantes, tá bom? Principalmente pelos americanos, porque se eles decidirem realmente entrar nesse conflito, entrando mesmo assim, não apenas assim, dando armas para Israel, porque isso eles sempre fizeram, não de forma indireta, né, mas de forma direta mesmo, aí a Rússia entra também. A Rússia entrando, os países árabes vão entrar também. E aí, o perigo de se tornar uma guerra realmente a nível, por exemplo, de Gog e Magog de Ezequiel 38, a chance de se tornar isso é muito grande. Então, aqui está o motivo desse vídeo. Claro que depois a gente vai aqui gravar outros vídeos, a gente tem muitos assuntos dentro da escatologia. Olha só, eu só li aqui 9 versículos. Então nós vamos trabalhar um pouco desse capítulo 24 aqui. Claro que também a gente vai passear por outros textos também escatológicos que tem a ver com a grande tribulação aí e o fim dos tempos. Tá bom, gente? Mas nós temos que ficar atentos sim àquilo que está acontecendo aí. Não é uma escatologia especulativa, não é isso. Até porque vocês sabem, eu não gravo esses vídeos aqui todo tempo, é difícil gravar. Mas o crente deve ficar atento agora sim. Tem que ficar atento aí ao que está rolando aí sobre a geopolítica mundial. Tá? Então deixa o seu like aí, deixa os seus comentários sobre aquilo que a gente falou aqui e o que é que tu acha desse movimento profético aí. Será que é mesmo? Ou não? Não é uma guerra normal? Tipo assim, não tem mais Israel não tem mais nenhuma importância assim, escatológica, profética, tá, como muitos pensam. Será? Será mesmo? Então, deixa a sua opinião aí. Deus abençoe a sua vida.